Olá pessoal do Picklist, Ayrton Guides aqui. Antes de eu continuar mostrando os botões no Delphi, explicar um pouquinho sobre o Processing, porque vocês podem estar se perguntando: poxa, você falou que ia ensinar Processing ou mostrar o trabalho em Processing, até agora você está falando do Delphi e tudo mais. Eu vou mostrar até onde você consegue chegar no Delphi, então eu vou mostrar as ferramentas do Delphi e como se faz. Depois eu vou falar do Processing, tá? Mas antes de mais nada, eu queria falar uma coisinha do Processing que fala o Wikipedia aqui. Um dos objetivos declarados do Processing é atuar como uma ferramenta para não programadores iniciados com a programação, através de uma satisfação imediata de um feedback visual. O que acontece? O Processing, a parte gráfica dele é excepcional. Você consegue fazer coisas absurdas com o Processing, certo? E a ideia é limpa. Você vai criar a ideia sua, certo? E é isso que eu quero que vocês chegam a fazer. Para vocês terem uma ideia, aquele programa que foi vendido por US$ 1 bilhão aí para o Facebook, o Instagram, que é para iPhone, sei lá o que, aquilo é feito em Processing. Começou em Processing. O Kinect, que é o videogame da Microsoft lá para fazer videogame, controle de jogos, o início dele foi feito em Processing. Então, vocês têm que entender que a ferramenta é poderosíssima, entendeu? Você tem ideias inimagináveis, porque a arte humana, o gosto humano é insuperável, certo? Eu tenho aqui algumas imagens que eu peguei do Google, né, do software supervisório. Então você tem vários softwares aqui, supervisórios de vários fabricantes, tá? Alguns eu não conheço, não faço nem ideia como que funciona alguns deles. Mas eu vou te falar o seguinte, pelo que eu tenho visto em feiras que eu vou e tudo mais, a maioria desses softwares aqui, eles são estáticos. Ele malemar e fica mostrando umas telinhas aqui, os valorzinhos que estão subindo uma temperatura, uma pressão, uma vazão e tudo mais. E eu vou ensinar vocês a colocar em movimento nesses componentes aqui. Eu vou ensinar vocês a fazerem esses componentes. Então, se você tiver a sua biblioteca que você vai criando a partir de agora, que você vai aprender a fazer isso em Processing, se você acompanhar as vídeos, né, até você aprender sobre classes, componentes e tudo mais, vocês vão perceber que é muito simples você fazer essas bibliotecas e reutilizar elas nos seus programas. É muito fácil. E é isso que eu quero que vocês cheguem a fazer, tá bom? Aqui, uma coisa que eu não falei ainda sobre os meios de fazer um software supervisório. Você pode ter o PC servidor e um microcontrolador cliente, um PC cliente, um microcontrolador servidor e um microcontrolador servidor e cliente, certo? Qual a diferença de cada um? Aqui, o trabalho matemático, o cálculo e segurança é feito pelo servidor e aqui obedece os comandos do servidor. Óbvio que a sua máquina, o seu equipamento que você está controlando, tem que ter botões de comando, sensores e tudo mais, que tem que mandar essa informação para o servidor. Algumas informações que o servidor manda para esse cara e algumas informações que esse cara manda para o servidor, cada uma são proprietárias ou com segurança ou não. Você que vai determinar isso daí. Nesse caso aqui, esse cara aqui, esse microcontrolador, ele vai ser o servidor e esse cara aqui vai ser o cliente. Algumas informações desse cara vão interferir aqui e todo o trabalho braçal, matemático e tudo mais vai ser feito nesse cara aqui, certo? A interferência desse aqui em cima desse é pouca, certo? Se você quiser botar segurança do que o software cliente pode fazer no servidor ou do servidor fazendo software cliente, certo? Esse aqui geralmente ele vai mostrar os dados para você do que esse está recebendo, certo? Esse daqui, além de estar mostrando os dados que ele está recebendo do cliente, porque é o dispositivo que está fazendo as leituras, ele que vai determinar se ele deve ou não ligar, ou ele que vai determinar se ele deve ou não desligar alguma coisa, certo? Nesse caso aqui, esse cara é responsável se ele deve ou não ligar alguma coisa, ou deve ou não, dependendo de como você está fazendo o seu sistema. O que eu quero que vocês cheguem no final é vocês pegarem aquelas memórias 25C, alguma coisa, 256, 1512, 1024, I2C, SPI, que a Microchip tem em outros fabricantes, aquelas memórias seriais EPROM, juntamente com o ENC 28 J60, você faz uma plaquinha, conecta no seu projeto e você faz com que tudo que você fez em Processing, você gere um JavaScript. E aí o que vai acontecer? Você, com o cabinho serial colocando no PC, o PC vai virar um mero terminal de vídeo, certo? É só você digitar o
endereço da placa, certo? 92.168.1.25, por exemplo, esse endereço, o próprio microcontrolador vai te descarregar o HTML, certo? O JavaScript e tudo mais. O seu computador com Java instalado vai fazer a interpretação desses dados e o seu computador vai virar um terminal, como se fosse o que nós fazemos hoje com a internet. Só que toda a parte servidor e cliente vai estar embarcada no microcontrolador. É aqui que eu quero que vocês cheguem, ok, pessoal? Agora eu vou explicar para vocês o que eu vou passar sobre o Delphi. Eu vou começar na próxima aula a ensinar os botões do Delphi. E vou mostrar por que eu não consigo chegar no Delphi naqueles softwares supervisórios que eu mostrei logo no começo desse vídeo, ok? Até mais, pessoal!